Bom dia a todos. Gostava, em primeiro lugar, de vos agradecer a vossa presença aqui e vou falar um bocadinho sobre a minha experiência enquanto oficial de Marinha, enquanto comandante da Marinha. Ora, isto é a breve agenda que eu vos vou apresentar. Eu vou dar-vos a conhecer muito brevemente o meu currículo, se calhar a parte mais enfadonha de toda a apresentação. Depois vou falar um bocadinho da Escola Naval, também porque vocês um dia poderão eventualmente querer ir à Escola Naval. Depois vou falar um bocadinho da minha carreira enquanto oficial de Marinha, as várias fases do processo, a evolução e aquilo que hoje vocês encaram aqui, é que eu vos vou apresentar. Vou-vos falar da área operacional, que já foi mencionada pelo Sr. Almirante, e, finalmente, explicar-vos o que é a coragem, na minha perspectiva, e é apenas a minha opinião, a coragem de uma mulher nas Forças Armadas. Ora, antes de começar, iria-me apresentar. O meu nome é Helena Reis Santos, sou casada, tenho 2 filhos, a Catarina e o Constantino. Nasci em Lisboa e, neste momento, resido na margem sul, em Almada, na zona de Almada. Porquê que eu fui para a Marinha? Eu poderia romancear e contar-vos aqui uma história fantástica, mas a verdade é que eu fui para a Marinha porque vi uma oportunidade de estudo. Eu sempre quis estudar e os meus pais não tinham a capacidade de me financiar os estudos que eu desejava e ambicionava. E, naturalmente, sendo uma boa aluna, eu vi na Marinha uma oportunidade de conseguir agarrar a nova fase, que seria a fase académica, e como tal agarrei-a. Então, aos 17 anos, resolvi ingressar na Marinha. Relativamente à coragem, eu fui convidada para vos vir falar sobre a coragem enquanto mulher nas Forças Armadas. Eu vou confessar, e se calhar admitir, e um bocadinho enquadrando aquilo que o Sr. Almirante disse, que é muito difícil dizer que existe uma diferença expressa sobre a coragem de um homem ou de mulher nas Forças Armadas. Todos os homens e mulheres que prestam serviço nas Forças Armadas são eles corajosos. E a mim, enquanto mulher, não existe diferença. Naturalmente que existiram algumas nuances. Essas nuances vocês vão ver, até à luz da perspectiva de género, que elas existem. A igualdade está garantida e assegurada, não existe diferença. Mas a verdade é que ainda existem algumas nuances. Bom, então, a parte mais enfadonha da apresentação. Ingressei na Escola Naval em 1998, ou seja, há 23 anos. Depois, estive cerca de 5 anos, 6 anos, na licenciatura. Terminei a minha licenciatura em Ciências Militares Navais, na classe Marinha, portanto, na classe que faz o comando e controle, que está apta para fazer o comando de navios. Terminei em 2004. Fiz o ingresso na categoria de oficial como guarda-marinha neste mesmo ano e depois, em 2006, envolvidos apenas 2 anos de jovem oficial, resolvi especializar-me em artilharia. Logo após a especialização, fiz em 2008 o primeiro embarque oficial no âmbito da especialização como oficial de ação tática. Em 2016, frequentei o curso de promoção ao oficial superior no Instituto Universitário Militar. Nós temos que frequentar este curso para conseguirmos ser promovidos a comandantes. Temos que ter novas bases de conhecimento. É um curso complementar que nos ajuda a desempenhar funções como oficiais superiores. Terminei o com sucesso em 2016 e logo em 2016 fui promovida a capitão-tenente, que é o posto que eu atualmente tenho. Após a promoção, fui convidada a embarcar novamente, desta vez como oficial de operações, portanto, como oficial número 3 de um navio, de uma fragata. Portanto, uma fragata é um navio de primeira linha, são os navios mais equipados em termos de sistemas de armas e, naturalmente, com maiores exigências no que diz respeito à vertente operacional. Depois desembarquei em 2021, passado 2 anos. Neste momento estou a desempenhar funções no Comando Conjunto para as Operações Militares, aqui em Oeiras, e aproveitei este tempo que parei agora para iniciar um mestrado em História Marítima. Nunca é tarde para se aprender. Bom, em termos de formação académica inicial, como eu já vos disse, eu ingressei na classe Marinha. Ingressei com apenas 17 anos. Aos 17 anos tudo é novidade. Eu não tinha propriamente uma educação fantástica e foi um choque muito grande para mim
no início, ter que adaptar-me ao regime de internato. O regime de internato representa que nós, cadetes, só podemos sair à quarta-feira e ao fim de semana. Eu estava habituada aos 17 anos a estar todos os dias com os meus pais. Para mim foi um grande choque. Outra coisa que também me chocou foi a questão do sono, porque eu estava habituada a dormir as minhas 9, 10 horas por dia. E de repente, rapidamente as horas de sono encurtaram. Porquê? Porque eu tinha que estudar. Nós, quando vamos para a escola naval, em termos académicos, é muito exigente. Temos que estudar análise matemática, álgebra, eletrotecnia, arquitetura naval, navegação. Temos que estudar muitas, muitas cadeiras. E na altura que eu entrei, nós só dispensávamos à cadeira com 12 valores. Se não tivéssemos 12 valores, iríamos sempre a exame. Portanto, estão a ver o nível de exigência. Posso-vos dizer que, independentemente desta exigência, consegui aprender a navegação astronómica, ou seja, conseguir-me orientar no mar só e a partir das estrelas e dos astros. Fiz muitas viagens de instrução que me permitiram enquadrar e perceber que tinha gosto verdadeiro e genuíno pelo mar, e não era só pelos estudos que eu tinha entrado pela Marinha. E consegui também terminar a escola naval sendo a segunda melhor aluna na área das operações navais, que na altura já era um feito. Gostava também de vos dizer que na altura que entrei éramos muito poucas mulheres a concorrer. Era uma novidade. Ainda há bem pouco tempo, só há cerca de 5 anos, é que tinha entrado a primeira mulher para o oficial de Marinha, para a classe de Marinha. Portanto, era muito recente. No entanto, sempre fui enquadrada de igual forma aos militares do sexo masculino e não houve uma diferença taxativa, pelo menos no que diz respeito à parte académica. Eu não a senti, pelo menos. Ora, a montante da parte académica, um cadete também é aculturado em termos de valores militares. Portanto, são feitos exercícios em que nós aprendemos lealdade, a coragem, aprendemos a integridade, a disciplina, a honra. Todos esses padrões são-nos ensinados. Nós também somos ensinados a respeitar o protocolo, a entender o cerimonial marítimo, a compreender um conjunto de coisas que são quase não divulgadas pelos civis. Portanto, para nós é um mundo novo. Imaginem o que é estudarem para a parte académica e juntarem com a ordem unida, terem que marchar, terem que aprender um conjunto de regras e normas militares. Não foi fácil, eu tinha 17 anos apenas. Permitam-me, para não ser chata, vou-vos contar uma breve história e que eu diria que foi a história que incentivou a minha luta na Marinha. Ora, todos os anos os cadetes têm que fazer um exercício militar. E nesse exercício têm que fazer uma marcha militar, têm que fazer reconhecimentos de locais, têm que fazer aquelas conjunto de coisas que, como o meu filho diz, parece o Fortnite. Pronto. Ora, nós tínhamos que andar, tínhamos que marchar. E eu, quando entrei para a Marinha, vou ser muito honesta, eu não treinava, nunca fiz nenhum desporto. Não era desportista de todo, desporto não era para mim. Portanto, e nem os meus pais me incentivaram a praticar esse desporto, porque uma menina, na altura, era a percepção da sociedade. Uma menina fazia ginástica, fazia balé e não precisava treinar para entrar para as Forças Armadas, certamente. Então, no primeiro ano, fomos para o exercício militar. E a verdade é que, assim que eu cheguei ao lingote de areia da praia, nós tínhamos que percorrer 13 km, e a verdade é que eu, assim que cheguei à areia, eu entrei de joelhos. E foi do início até ao fim, em que os meus camaradas tiveram que levar a minha espingarda, a minha G3, tiveram que levar o meu bornal, tiveram que me levar a mim às costas. Quando eu terminei, senti-me envergonhada, embaraçada, e prometi a mim mesma que nunca mais aquilo voltaria a acontecer. Aquilo era um obstáculo e eu tinha que ultrapassar, e só dependia de mim. E a verdade é que, logo após a primeira semana, assim que me consegui recuperar, comecei a correr, comecei a praticar desporto. Na altura não havia internet. Portanto, eu comecei, por autorrecriação, a tentar chegar lá. Depois incluí-me nos treinos físicos dos fuzileiros, ia correr com os fuzileiros. E então, no ano seguinte, quando voltei a fazer o exercício, pasmem-se vocês, que além de ter conseguido concluir, ainda carreguei com as mochilas e com as espingardas dos outros que me tinham carregado no ano anterior, porque eles deixaram-se engordar e não treinaram. Pronto, isto para vos dizer o quê? Depende de vocês. O sucesso
A sorte não são coisas do acaso, são coisas trabalhadas. E não é pelo facto de ser mulher que eu consegui ultrapassar esta barreira. Foi como ser humano. Eu vi que tinha ali um problema. Tinha uma situação. Eu tinha que a ultrapassar. E dependia só de mim. Naturalmente, gostava de vos dizer que, depois de ter treinado tanto, me sagrei campeã da Armada muitas vezes. Provas civis ganhei-as todas e digo-vos que nunca tinha treinado a minha vida e desporto não era uma coisa que eu gostasse propriamente, muito menos correr. Mas a verdade é que tomei-lhe o gosto e percebi que tinha que lutar. Se queria chegar a algum lado, tinha que lutar. Dependia só e exclusivamente de mim, esse esforço. E a verdade é que consegui. Recebi muitos prémios, recebi muitas medalhas e atingi os patamares que tinha estabelecido para mim mesma. Ora, cheguei a 2004 e recebi a minha espada. Todos os oficiais de marinha têm direito a uma espada. Os oficiais que fazem carreira na Escola Naval. Recebi a minha espada. Foi um momento, e acho que é o momento mais bonito de todos os oficiais. É um momento em que nós juramos a bandeira. É um momento em que, quase como em casamento, nos comprometemos com a pátria, a servir a pátria. A partir dali é o ponto de não retorno. Portanto, para mim foi um grande comprometimento, aquele de servir a pátria, no dia em que recebi a espada. Fiquei muito contente. Mas segui para os navios. Nós, quando somos aspirantes na Marinha, seguimos para os navios e vamos fazer estágios. Estagiamos em vários navios para perceber qual é que é o percurso que queremos seguir. Somos confrontados com o mar. Porque até ali estudámos, fizemos umas viagenzinhas de instrução, mas nunca nos foi dada a responsabilidade de tomar conta do navio. Nunca nos foi dada a responsabilidade de dominar o navio em pleno alto mar, em tomar decisões. Portanto, logo aqui, e ainda com 21 anos, comecei a perceber que tinha que tomar decisões e não podia ter dúvidas. Quando nós somos aspirantes e guarda-marinhas, este é o momento em que nós decidimos se queremos ir para a parte operacional, em que vamos para áreas de conflito, em que vamos navegar, em que vamos, por exemplo, ser submarinistas, mergulhadores, pilotos de helicóptero. É aqui que nós decidimos o que é que queremos para a nossa vida, se queremos ser operacionais, se é isto que fazemos. Mas a Marinha permite também nós fazermos uma outra carreira, uma carreira quase como académicos, em que podemos estudar, por exemplo, os fenómenos de hidrografia, podemos nos dedicar à parte académica. Naturalmente que temos que sempre fazer as nossas horas de navegação, mas a verdade é que nos é permitido nós alcançarmos a carreira que desejamos. Ora, eu, como vos disse há bocadinho, eu fui a segunda melhor aluna de operações navais, portanto, logo aqui comecei a perceber que a minha área era operações navais. Contra tudo e contra todos, porque todas as minhas camaradas que entraram comigo, e não eram muitas, nesta altura já seríamos só 6, nenhuma delas queria ir para a parte das operações. Portanto, eu era um bicho raro. Mas eu achei que aquilo era para mim. Depois de estagiar, acreditei que conseguia. Pese embora achasse que nunca iria conseguir chegar lá. Outra coisa muito engraçada que eu aprendi nos navios foi a questão do protocolo, do cerimonial. Aprendemos a fazer discursos. E os jovens aspirantes aprendem que, no final de cada almoço, devem fazer um brinde e dizer à família naval. Desejarmos o bem à nossa família naval. E o curioso é que eu sempre aprendi e sempre aprendi à minha família naval. Mas eu, ao final desta apresentação, já vos vou explicar isto da família naval. Mantenham esta imagem na vossa cabeça. Ora, pois bem, logo após 2 anos de estar no mar, eu resolvi que queria ir para a área operacional. Não era nada que ninguém estivesse à espera, então coloquei o meu papel para me especializar nada mais do que em artilharia. Portanto, em 2006 saí a primeira oficial especializada em artilharia. Foi difícil, não foi fácil. Foi difícil porque a nossa sociedade tem a percepção que a mulher deve ter um determinado conjunto de tarefas, deve ter um conjunto... é treinada para um determinado padrão. E nós julgamos que a mulher tem que atingir este padrão, quando o homem, teoricamente, está aqui. Mas não, nós conseguimos atingir este padrão. Vou-vos dizer que era normal eu ter os meus formadores da especialização a dizer-me isto é que vai ser a primeira artilheira da Marinha, porque eu não conseguia ter o tiro e a pontaria que os outros conseguiam. Tudo se treina, consegui chegar lá. Eles olhavam para este 1,60 m e diziam, mas como é que ela vai disparar um Air Lincoln? Como é que esta rapariga vai perceber sobre mísseis? Miúdas e mísseis não casam. E a verdade é que foi difícil. Tanto mais difícil foi
Quando cheguei a bordo, as pessoas tinham dificuldade em perceber que eu teria que lhes dar ordens na dimensão operacional. Mais interessante é que tinha estudos contra mim. Na altura, em 90, na década de 90, havia estudos dos Estados Unidos que diziam que as mulheres não tinham capacidade de tomar decisões em momentos de stress, porque tinham uma inteligência emocional muito grande e as emoções mexiam com elas. Falácias, não é verdade, está bem? Mas na altura tinha este estudo contra mim e tive que provar 1000 vezes mais qualquer militar do sexo masculino especializado em artilharia que conseguia cumprir o papel, que conseguia disparar uma peça de 100 milímetros. E já vos vou mostrar essas imagens. Portanto, nesta altura também, tinha os meus 23, 24 anos, foi quando conheci o meu marido e resolvi que estava na altura de ter a minha primeira filha. Apesar de ser no meio de embarques, tive a minha primeira filha, a Catarina. Não foi fácil. Embarcar e ter filhos são coisas difíceis, possíveis. Nós conseguimos garantir o equilíbrio, mas não são fáceis. Bom, eu agora, antes de avançar, e porque acho que os vídeos são uma coisa que puxam mais, vou-vos meter aqui um vídeo que foi feito na altura que eu estava embarcada como oficial da ação tática. E vocês vão ver o que é que nós fazemos em termos de guerra nas fragatas, só para vos puxar aqui um bocadinho ao sentimento. Ver patronal 56, decimal 9 minutos leste, rumo 250, velocidade 10 nós, às 15 da frente chata. Condição geral 8, falha geral. Operações Intel, até que largamos a base de Montreal, armados com 2797 SMD 200. 320, Sirene 4, 327. Esquerda bem avançado, chave esquerda, puxa embora, só e o conflito. Atenção em aproximação 20 milhas, autorização para destruir o míssil. AW operações, autorizado a destruir o míssil. Vamos destruir o míssil, silêncio das armas, se esperam, peça e fala, míssil às 20 milhas.
tração irá ser Red Devil. Só 46% ainda. Estado alerta 2. Estado alerta 2. A embarcação suspeita 500 jardas aqui na nossa Amura de Seaboard, parou finalmente, depois dos warning shots que fizemos. Bom, acho que representa muito bem aquilo que nós podemos ter numa fragata, um mundo. Não só o componente operacional, mas também a parte administrativa. E como viram, a presença das mulheres aqui estava em grande mote. Conseguiram ver mulheres na parte operacional, mulheres na parte administrativa e, como vocês viram, um conjunto de igualdade. E nós estamos a falar em 2009. Está bem? Bom, nesta altura, como vocês puderam ver, a Corte Real é colocada na missão Light Protector, que foi a primeira missão de combate à pirataria, e esta missão durou cerca de 6 meses. Eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, embarquei quando ela tinha 1 ano. Portanto, eu durante 6 meses não vi os primeiros passinhos, não vi os primeiros dentinhos, não vi as primeiras palavras, não vi um conjunto de efemérides que nós, como mães, gostamos de ver. Mas não só como mães, como pais também gostamos de ver. Mas eu não tive essa oportunidade. E então, assim que desembarquei, depois da minha comissão, resolvi ter o meu segundo filho, o Constantino. Como eu vos disse, aliás, eu não vos disse, eu sou casada com outro oficial de marinha, e nós andamos sempre, como eu costumo dizer, em regime de estafeta. Quando está um,
não está o outro. Portanto, eu posso dizer que os meus filhos cresceram alegremente só tendo uma mãe ou só tendo um pai em casa. Eles estão habituados, são crianças extraordinariamente equilibradas e bons alunos. Não é justificação, está bem? Portanto, é possível nós equilibrarmos a nossa vida familiar com a nossa vida profissional enquanto estamos a servir a pátria. Isso é garantido. Perdemos as nossas pequeninas coisas, mas... Oi? Bom, estive algum tempo em terra e fui para o curso de promoção oficial superior, como eu já vos disse. Após o curso de oficial superior, fui promovida e fui para a terra. Ora, eu tinha ganho muitas valências, como vocês viram na fragata, então resolvi empregá-las da melhor forma, se não na formação. Nesta altura também entrou o treino sintético, a possibilidade de nós fazermos jogos de guerra por computadores. E isso poupava muito dinheiro, porque os navios, teoricamente, para fazer a guerra, não tinham que ir para o mar. Para treinarmos, não tínhamos que ir para o mar. Então, fui posta como responsável. Portanto, a minha função era modelar, era formatar com algoritmos e com os meus conhecimentos das operações navais todo um simulador tático. E as gerações, hoje em dia, das guarnições, todas elas treinam, quando existe a possibilidade, treinam a partir deste simulador. Ora, para eu fazer isto, também tive que ir aprender sobre drones, tive que ir aprender sobre cyberdefesa, que é uma coisa que está em voga, tive que aprender um conjunto de novas coisas. Foi nesta altura que eu aprendi, para enriquecer a minha carreira, fui fazer um conjunto de cursos de sistema de formação profissional. Ora, as Forças Armadas também potenciam o enriquecimento da nossa carreira. Nós conseguimos aproveitar o tempo quando nós estamos embarcados em missão para ir estudar. E acreditem que estudo, conhecimento e formação é aquilo que vos diferencia de todos os outros. Acreditem ou não. As experiências também fazem parte, mas sempre que puderem, enriqueçam a vossa vida com o conhecimento. Agora é uma seca, com certeza que a vossa vida é muito mais divertida que isto. Mas há de chegar a uma altura que vocês vão precisar de formação. Ora, alguns, quando estava no simulador, fui convidada, como já vos disse, a ser oficial de operações. Oficial de operações acresce de uma enorme responsabilidade. Uma responsabilidade em que nós temos cerca de 62 militares às nossas ordens. Temos que saber tudo o que há para saber sobre sensores de sistemas de armas e sobre operações navais. Temos que assessorar o nosso comandante a tomar decisões, aquelas decisões que os Estados Unidos diziam que as mulheres não eram capazes de tomar. Está bem? Não foi linear. Tive que colocar todo o conhecimento que tinha adquirido até ao momento e encher o peito de ar e deixar a minha família para trás e ir, nesta última missão em novembro, 6 meses para o Báltico e para o Mar do Norte. E depois ainda fomos até ao Ártico. Aqui a questão é que tivemos o Covid. Para muitos de vocês o Covid foi o confinamento. Toda a gente ficou confinado. Ora, a Corte Real assumiu funções como navio almirante, em que nós tínhamos que assegurar o staff, que era português ainda por cima, na NATO, para fazer o comando e controle de todos os outros navios da NATO no mar. Uma grande responsabilidade. Temos que ter um controle permanente de todo o panorama, temos que conseguir ajudar e aconselhar o staff, temos uma multiplicidade de funções que nem vos passa para a cabeça. O meu ritmo de batalha diário era dormir 3 horas por dia. E estamos a falar de muito. A montante disso, não se esqueçam que tenho aqui um conjunto de militares, homens e mulheres, que durante o Covid perderam mães, perderam pais, perderam a sua família e não puderam voltar para cá. Porque se voltassem para cá, eu perdia a minha capacidade de mergulho, perdia capacidades, e isso não poderia acontecer. Foi difícil vê-los lutar, foi difícil, mas a verdade é que eu vi uma equipa muito resiliente. E posso-vos garantir que sem a minha equipa, eu não era o que era. Eu não seria uma excelente oficial de operações. A tudo a eles lhes devo. Por outro lado, também tive um comandante, um imediato, um conjunto de camaradas que me apoiou nos momentos de maior dificuldade e de maior dúvida. Eles estiveram lá. Tivemos 6 meses fechados no navio. Não pudemos sair, não havia licenças. Isto porque não podíamos comprometer a força. Era um risco muito grande nós sairmos. Portanto, imaginem o que é estar 6 meses fechado no navio, muitas das vezes sem televisão, sem internet. Não há internet nos navios, temos pena. E mesmo a questão do telefone, tendo em consideração a área de operações, não era autorizado o uso do telefone.
Portanto, todos os dias tínhamos 7 minutos para falar com a nossa família, ponto. Em situações de Covid. Não foi nada fácil. E foi aqui, e só depois de 23 anos de Marinha, é que eu compreendi o que é a família naval. Depois de um ano de estar embarcada, não consegui passar um dia sem falar com todos os meus colegas que me acompanharam. Todos eles. Vivi 6 meses com aquelas pessoas. Preocupei-me com elas. Fui mãe, fui avó, fui irmã. As Forças Armadas permitiram-me ter esta experiência e posso-vos dizer que não me arrependo. Naturalmente que me preocupei. Foram eras e uma época muito dura, mas nunca me vou esquecer. Foi a missão da minha vida. Nesta altura também, e como vocês podem ver ali, foi a primeira vez que a Marinha integrou um helicóptero alemão. Tivemos um destacamento de helicópteros alemão. Foi uma experiência muito enriquecedora. Ver outros países, outras percepções, um choque, como é que o oficial de operações é que mandava no helicóptero, foi ali um contraste. Posso até garantir que durante todas as minhas missões tive sempre algum contraste, até mesmo na Somália. E tive que aprender que as outras pessoas têm a sua educação, têm os seus princípios. Eu posso não concordar, mas tenho que os respeitar. E inclusivamente na questão da perspectiva de género. Às vezes posso não concordar, mas as pessoas foram educadas assim. Não vale a pena eu tentar forçar uma opinião. Naturalmente que lhes posso provar diferente. Isso aí já são coisas distintas. Bom, não me quero alongar muito, estou mesmo a terminar. Neste momento estou a desempenhar funções no âmbito da cooperação civil-militar. Basicamente é a ligação que nós temos em áreas de conflito, em que nós fazemos a ligação com organizações que prestam operações humanitárias, e não só, está bem? Portanto, eu sei um bocadinho da área operacional porque nós evoluímos na nossa zona de desconforto. E eu, neste momento, achei que estava na altura de evoluir, de ir estudar mais, fazer um mestrado, porque estou em terra, tenho o tempo, e porque quero fazer coisas distintas. E percebi que não vou conseguir crescer e evoluir e ser alguém, porque a sorte não é uma coisa do acaso, sem primeiro contornar os obstáculos. É assim. Coragem. Posso-vos dizer que coragem na perspectiva de género. Bom, não posso dizer que exista uma coragem vincada. Não existe coragem. Para mim, a maior coragem ao longo dos meus anos, dos meus 23 anos de Marinha, foi abrir mentalidades. Como eu vos disse, tive que provar as pessoas erradas. Abrir mentalidades. Está bem? Alterar comportamentos, alterar percepções, atitudes. E é muito difícil. Mas tem sido um gosto abrir as janelas para as gerações vidoras. Olho para as miúdas que ingressam agora nas Forças Armadas e têm um mundo de oportunidades. Temos as mergulhadoras, temos submarinistas, temos comandantes de navio. Posso não ter chegado lá, mas com certeza que lhes abri as janelas. E fico muito, muito feliz por isso. Esse foi de certeza um ato de coragem. Mas o segundo, e não é por ser mulher, porque qualquer homem ou mulher tem que ter esta coragem, é deixar a sua família. Deixar aqueles que mais amam para trás em prol de um bem maior. E esse bem maior é servir a pátria, honrar o nosso país. E isso é um grande ato de coragem que vocês têm. E pronto, terminava a minha apresentação, mas falei aqui muito e agora gostava também, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, façam uso da vossa palavra se quiserem.